A gente parte dali, então, agora, para o outro lado da Ásia. Vamos para o leste da Europa, falamos de Polônia. Polônia e Rússia. A Polônia fechou um consulado russo na Cracóvia, depois de acusar o Kremlin de um incêndio criminoso. Um incêndio criminoso. Esse é um caso que aconteceu no ano passado, as investigações vinham. Desde então, o incêndio foi na capital, Varsóvia. As imagens que vocês estão vendo ao lado são do mesmo incêndio no ano passado. Na segunda-feira, o escândalo tem se desdobrado desde então, tá? No domingo, vieram primeiro as acusações nas redes sociais do governo polonês de que eles sabiam o que a Rússia tinha feito. Depois, na segunda-feira, veio o anúncio de que eles estavam fechando um consulado russo no país. Ainda quando a gente vai mais além, hoje veio as acusações, as respostas russas de que havia russofobia. A gente vai passar pelos detalhes do caso, mas de forma mais relevante, a gente vai compilar como esse e outro resultado de investigação, o que a gente citou no começo do programa, de um avião sendo derrubado sobre a Ucrânia em 2014, vem na semana onde reúnem-se lideranças da Ucrânia e da Rússia, onde espera-se que possam estar cara a cara Zelensky e Putin para discutir a guerra. Vamos aos detalhes do caso. O governo polonês ordenou ontem, então, o fechamento imediato do Consulado-Geral da Rússia em Cracóvia, após uma investigação concluir que a inteligência russa foi responsável por um incêndio criminoso que destruiu, então, um shopping center na capital, Varsóvia, em 2024. Como a gente disse, são as imagens que vocês veem em loop aqui ao lado. A medida foi anunciada pelo ministro Radek Sikorski, das Relações Exteriores, que classificou o episódio como um ataque direto à soberania do país. Nós temos dois dos pronunciamentos do ministro Sikorski, vocês veem aqui ao meu lado. Eles estão em polonês, claro. Ninguém é obrigado a entender o idioma, a gente traz a tradução. Foi um incêndio de grandes proporções, ou melhor dizendo, essa é a tradução de outro. Vamos lá. Ele disse: eu tenho uma mensagem para as autoridades russas. Nós sabemos o que vocês estão fazendo, nós não aceitamos isso e nós iremos trazer consequências. Eu lembro vocês, antes do ato anterior de sabotagem, eu fechei o consulado russo em Poznan. E, de fato, essa é a segunda vez que um incidente do tipo acontece, onde acusa-se sabotagem e fecha-se um consulado. Partindo para o próximo tweet dele, a gente tem o seguinte que ele trouxe nas redes sociais. Falou a respeito de russofobia, respondendo já à diplomacia russa. Ele disse o seguinte: a Rússia pacífica apenas manda agentes para fazer incêndios criminosos e assassinar, e os nojentos russófobos escolhem a tal da hostilidade. Fez uma coisa em tom irônico publicada nas suas redes sociais. Isso vem em resposta também ao que foi dito pelo lado russo. A gente tem aqui ao lado a matéria que veio da agência TASS, é a mídia estatal russa, que disse que havia uma resposta targeted, uma resposta no alvo, quanto ao fechamento do consulado em Cracóvia. Vamos então às críticas que vêm de Moscou. Você tem aqui ao lado a imagem da matéria da agência TASS. Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, disse o seguinte: ele disse que a Polônia continua a destruir relações bilaterais e agir contra os interesses de seus próprios cidadãos. Ele falou ainda, a Maria Zarakova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, disse que era russofobia sistemática. A Polônia defendeu a postura, como a gente viu nas publicações anteriores do ministro das Relações Exteriores, Radek Sikorski. De forma interessante, isso vem também 2 dias, antes da negociação de paz entre Rússia e Ucrânia na Turquia. A gente já pincelou esse assunto quando falávamos da visita do presidente americano Donald Trump ao Oriente Médio. Vamos passar pela apuração, isso também é outro ponto relevante. O aumento de tensões acontece antes de os dois estarem cara a cara. Se Putin comparecer, estimava-se que compareceria, Putin convidou para conversa, Zelensky topou, disse que queria se encontrar cara a cara com ele. Agora, Dmitry Peskov, esse mesmo porta-voz que a gente citou há pouco do Kremlin, disse que não sabem ainda quem é que vai ir, estão vendo, e a delegação ainda está sendo acordada. As palavras dele foi: a Rússia continua a se preparar para as negociações diretas com Kiev, quinta em Istambul, mas anunciará quem estará presente como representante de Moscou somente quando o presidente Vladimir Putin tomar a decisão. O objetivo, claro, é chegar a uma espécie de negociação para pôr fim ao conflito. Já são mais de 3 anos ao final, desde fevereiro de 2022. Putin pediu, por um lado, sem pré-condições, com foco em resolver as causas profundas da guerra, e disse que eles estão abertos em Moscou a tréguas ou cessar-fogos. O líder ucraniano Volodymyr Zelensky disse estar pronto para negociar e que a Ucrânia propõe um cessar-fogo total. Trump também já vinha apoiando desde o final de semana isso aí. A gente tem aqui do lado a publicação dele no domingo, pedindo que a Ucrânia aceitasse e que as negociações acontecessem. Agora,
esse não é o único incidente que acontece logo antes das negociações. No clima de tensão entre Polônia e Rússia, a gente tem aqui a conclusão de uma investigação quanto a um avião que foi derrubado sobre a Ucrânia em 2014. Era um avião de uma linha aérea da Malásia, 298 pessoas morreram em consequência da queda, ficou sem sobreviventes. Ele que foi derrubado ali, então, agora conclui-se na investigação que isso veio por ação russa. As duas coisas saem dias antes, claro, aí cada um pode ter a sua análise, as duas coisas saem dias antes do encontro, o que também coloca a Rússia numa posição, de certa forma, de maior pressão, logo antes de encontrar a Ucrânia. O caso da Polônia é um caso em particular muito interessante e tem outros aspectos a serem discutidos quando a gente fala da tensão entre os dois países. A Polônia tem sido um dos principais apoiadores da Ucrânia e de forma compreensível. Para a gente entender melhor essa tensão, eu trouxe esse mapa aqui do lado. E o que vocês estão vendo ali, se a Rússia parece estar longe, lá para o canto do mapa, em vermelho vocês veem um enclave russo, Kaliningrado, uma região que a União Soviética acabou herdando depois da dissolução do bloco comunista. Isso é parte da Rússia, logo à fronteira da Polônia. Uma região que tem sido motivo de polêmica por um número de motivos. Mas um deles vocês veem na imagem adiante. Isso é de um veículo da Lituânia, que traz oficiais lituanos falando sobre como eles estavam embasbacados pela ameaça russa de colocar armas nucleares naquele território. Armas nucleares naquele território. Os Iskanderns, que são os mísseis de longo alcance, melhor dizendo, de médio alcance, com capacidade nuclear, normalmente são uma ameaça que o Kremlin faz, colocá-los nesse território e colocá-los à distância, por exemplo, de atingir Berlim, todo o território polonês, a Dinamarca e os países nórdicos. Mesmo essa reportagem que a gente cita aqui trazia falas de ministros dos países bálticos falando a respeito da ameaça que seria ter armas nucleares ali. E mesmo um ministro da Lituânia falava a respeito de como acreditava, não era questão de se colocariam ali, mas de que os mísseis já estavam lá. A Polônia é a fronteira oriental nesse sentido da OTAN, o país que faz o maior investimento, em termos de percentual do PIB, em defesa. É aonde os exércitos americanos foram colocados na saída de Donald Trump do governo. Por pedido da Polônia, em cooperação com os Estados Unidos, os exércitos americanos, então, o 5º Exército Americano, ia para a fronteira oriental da Polônia. Um país que também tem um background cultural aí, nesse sentido. Eu lembro que, uma época atrás, eu tive a oportunidade de participar de um painel junto de um âncora de rádio da Polônia. Acho até que isso está no meu Instagram, se não tiver, se encontra fácil na emissora americana NTD. Eu fui lá como correspondente para falar de América Latina e estava ele lá. E eu lembro que ele falava visceralmente sobre essa questão do antagonismo do povo polonês aos russos, uma coisa que vinha de gerações. E se a gente pega o século passado, de fato, é compreensível. O histórico da Polônia traz à tona a brutal invasão junto com os nazistas no início da guerra, quando a União Soviética e a Alemanha hitlerista dividiram a Polônia, com massacres horríveis. Depois, ao longo da Guerra Fria, mesmo se vê a imposição do comunismo no país, sempre com muita intervenção soviética quando havia qualquer tipo de descontentamento. A Polônia teve um papel histórico em derrubar a sequência de dominós que acabou com a dissolução do bloco comunista no leste da Europa, a visita histórica do Papa João Paulo II, Lech Walesa, o movimento Solidariedade, a forma como o Papa João Paulo II, Margaret Thatcher e Ronald Reagan se articularam junto do movimento orgânico que havia na Polônia, de fato foi um fator-chave para o final do comunismo e dos regimes comunistas no leste da Europa. Uma situação que, claro, não ficou nada bem com Moscou desde então. A própria Polônia também não quis nem saber de uma situação parecida no futuro, tratou de tornar o comunismo ilegal. Ainda se a gente volta nesse contexto, a gente tem o seguinte: a Polônia esteve na onda, junto com a Hungria e a República Tcheca, dos primeiros países do bloco, do antigo Pacto de Varsóvia, do antigo bloco comunista, a se juntarem à OTAN. Uma situação que, claro, em nada agradava o Kremlin, e quando se fala de expansão da OTAN, a Polônia é um dos pontos. Está ali ao lado de Kaliningrado, fazendo fronteira a esse território que, como essa matéria aponta, e os ministros dos países bálticos diziam, tem uma preocupação de potencial nuclear em termos dissuasórios, em termos de um eventual conflito. Essa tensão também é outro ponto a ser observado quando, na quinta-feira, líderes se reunirem, talvez incluindo, conforme sugerem as indicações, mesmo Zelensky, Putin e Trump numa única reunião na quinta-feira para discutir a guerra.